Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Preta, a Vanessa Nicolau, e mais uma vez eu estou aqui para falar sobre transtornos mentais. No último vídeo eu falei sobre ansiedade e sobre o histórico, tentando entender o nosso histórico de ansiedade, por que a gente é ansioso hoje, da onde veio isso, quando começou, será que eu comecei agora? Eu li num canal do YouTube, do Facebook, na verdade, numa página no Facebook, uma pessoa que está em plena crise e ela perguntou: será que eu nasci com isso? Será que. Então eu resolvi falar um pouco a respeito do histórico. Só que hoje eu resolvi mudar um pouco a linha de raciocínio. Antes de falar sobre depressão, que é o assunto de hoje, antes de falar sobre como foi que eu comecei a me sentir deprimida, da onde veio isso no meu passado, eu preciso explicar primeiro o que é depressão. Porque, embora seja um assunto muito comentado, muitas pessoas não fazem ideia do que seja realmente depressão. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhuma especialista, não sou médica, não sou psicóloga. Eu estou falando como paciente, como pessoa que já há muitos anos passa por isso e a gente acaba conhecendo um pouquinho das coisas. Então eu resolvi passar isso tudo para vocês hoje. Eu não sei explicar teoricamente o que é depressão, então eu vou dar um exemplo bem chulo, mas eu espero conseguir fazer-me entender. A depressão é o seguinte: o nosso cérebro ele produz uma coisa chamada serotonina, que é o que traz o sentimento de bem-estar, de felicidade. E quando a pessoa está num estado de depressão, o cérebro rejeita a serotonina. E é mais ou menos o seguinte: vamos supor, aqui é o cérebro e aqui é a serotonina. E o cérebro ele precisa absorver a serotonina. Aí a serotonina tá aqui, cérebro, toma. E o cérebro, não quero. E a serotonina vem, vai cérebro. Eu não quero. É mais ou menos isso, entendeu? Então, as pessoas precisam entender que depressão é uma doença. Depressão não é um estado de que você está simplesmente triste. E isso também é muito importante, porque tem pessoas que se autodiagnosticam com depressão e simplesmente estão tristes. Às vezes pela perda de um ente querido, às vezes por um término de relacionamento, a perda de um emprego, e confundem isso com depressão. Depressão é muito além disso. Claro, se você perdeu alguém, se você saiu de um relacionamento ou perdeu o emprego, você pode sim desenvolver uma depressão. Mas você precisa analisar todos os fatos e perceber há quanto tempo você está triste. Eu vou falar por mim e vou explicar bem basicamente. Eu não vou falar muito totalmente da minha história, eu vou dar apenas uma pincelada, mas eu vou falar o que é sentir depressão. Bom, você fica. Alguns sintomas são esses: você fica apático, sem vontade de nada, você sente uma tristeza profunda, absurda e sem sentido. Isso é até um pouco difícil de falar, não me sinto nem muito à vontade de falar, mas é uma coisa muito necessária. Quando você olha ao seu redor e você vê que tá tudo ótimo. Você tem um teto, você tem roupas, você tem comida, você tem uma família que gosta de você, de repente você tem um carro, de repente você tem um ótimo emprego, e mesmo assim você tá muito triste. Isso é horrível porque você se sente egoísta. Você olha uma pessoa na rua pedindo comida, você vê que você tá numa situação melhor do que aquela pessoa e mesmo assim você insiste em estar triste. Mas isso não é culpa sua. É porque o seu cérebro não quer absorver a serotonina. Ele está rejeitando a serotonina.
É por isso que muitos usam medicação, porque essa medicação ela ajuda o desenvolvimento da serotonina e devolve ela para o cérebro começa a aceitar isso. Se eu estiver falando errado, por favor, comentem e me ajudem, porque como eu já falei, eu não sou especialista nesse assunto. Acho que esse vídeo vai ficar até um pouco comprido, porque eu preciso explicar um pouco mais sobre isso. E não só isso, você deixa de sentir prazer em coisas que você antes tinha muita vontade. Tipo, você adorava ir a shows e de repente você não quer mais. Você se isola no seu quarto, você quer ficar no escuro, você sente. Você fica isolado do mundo. Você que é uma pessoa totalmente sociável, você fica antissocial. Foi assim comigo, quando eu tive depressão lá atrás, como eu falei, há 8 anos atrás, quando eu fui diagnosticada e quando veio o boom das coisas que aconteceram comigo. E você perde a vontade de tudo e você acaba perdendo a vontade de viver realmente. Eu falei que eu não ia falar sobre o passado e nem ia falar sobre da onde veio isso, mas eu fui uma criança que me questionava muito o porquê de eu ter nascido. E eu falava, mas Deus, poxa, por que que eu vim pra cá? Por que que eu tô no mundo? Por que que eu não fiquei lá no céu mesmo, né? Aquele pensamento de criança. Eu não queria estar nascido, o mundo é muito difícil, o mundo é muito ruim, o mundo é muito cruel. E assim é o pensamento de uma pessoa depressiva. E por mais que você diga para a pessoa que tá tudo bem, que vai passar, não adianta. Nesse momento, essa pessoa não vai conseguir entender. Falo novamente, porque o cérebro não está aceitando a alegria, o bem-estar. Por isso, você deve procurar uma ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, e eu sou muito a favor disso. Mas, claro, tem outras soluções. Quando eu me dei alta da outra vez, e eu fiz isso erroneamente, porque eu decidi que eu não precisava tomar remédio. O que acontece com muitas pessoas é o seguinte: elas começam a tomar o remédio e elas pensam que vão ficar boas imediatamente. E não é assim. Muita medicação faz com que todos os problemas se acentuem no primeiro mês ou nos 2 primeiros meses, pelo menos. Se você tá triste, você fica ainda mais triste. Se você tá estressado, você fica mais estressado. Se você tá choroso, você fica mais choroso. Então você desiste do remédio. E esse não é o caminho, foi o que eu fiz. A depressão, falando sobre mais um sintoma da depressão, também é esse choro. Você às vezes está do nada conversando e você começa a chorar e você se pergunta por que eu tô chorando. E você nem sabe responder. E as pessoas que estão ao seu redor ficam, meu Deus, essa pessoa tá chorando por quê? Tá tudo ótimo na vida dela. Ela tá bem, ela tem um emprego ótimo. E é inexplicável, isso é inexplicável. E eu tenho um conselho para dar para as pessoas que estão ao redor de outras pessoas que passam por esse problema. Tratem com amor, tratem com carinho, porque é muito difícil você olhar ao seu redor, você saber que você tem de tudo e você não conseguir se alegrar. E essa é uma cobrança que por si só já é muito absurda, é muito grande, é muito triste. Você se cobrar disso, você olhar e pensar, poxa, não era pra eu estar assim. Então, nunca diga a um depressivo, você precisa sair disso, sai disso, você tem que se esforçar, porque não é uma questão da pessoa. Eu tenho certeza que muito mais do que a pessoa que está ao lado do depressivo quer que ele saia dessa situação, a pessoa com depressão ela quer muito mais do que a pessoa que está acompanhando ela. Então, trate com carinho, trate com cuidado, porque eu conheço pessoas que infelizmente tiraram a própria vida. Algumas pessoas foram exatamente por esse motivo, por ver familiares sofrendo e não conseguir ajudar aquele familiar,
Porque é doloroso para quem tá com depressão olhar para quem te ama e ver a pessoa triste por sua causa. E você quer aliviar o sofrimento da pessoa também. A depressão, ela causa uma angústia fora do normal. Às vezes, o que acontece comigo, o que já aconteceu muito pior antes, e hoje, graças a Deus, eu tenho melhorado bastante, é eu estar rindo no meu ambiente de trabalho, conversando e, sei lá, numa roda de amigos, eu tô rindo, eu tô conversando, eu tô fazendo piada, eu sou a pessoa mais engraçada do local. Mas aqui dentro, uma angústia que não passa. Isso é horrível. E muitas pessoas acabam tirando a própria vida exatamente por causa dessa situação. Então, cuide dessas pessoas, trate-as com carinho, trate-as com cuidado, trate-as como pessoas que estão passando por uma doença realmente. Se a gente começar a pensar na depressão como uma doença comum, física, a gente começa a entender. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela só vai poder controlar a diabetes dela se ela tomar a insulina. Você já falou para alguma pessoa que tem diabetes, você precisa se esforçar para melhorar dessa diabetes. Você precisa levantar da sua cama por causa dessa e melhorar dessa diabetes. Você já experimentou falar para uma pessoa que tem câncer que ela precisa se esforçar para melhorar do câncer? As pessoas precisam entender que depressão é uma doença como qualquer outra. Depressão não é frescura e depressão é sério. E tem um outro sintoma da depressão que é o distúrbio alimentar. Às vezes você está com fome de 35 mendigos e às vezes você não quer comer nada. Nada, nada. Pode vir aqui um banquete maravilhoso de coisas que você adora comer que você não sente vontade de comer. Outro sintoma da depressão, distúrbio do sono. Às vezes você dorme muito, 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 você dorme mais do que o normal. E às vezes por exemplo, eu acordo cedo, eu acordo às 5:30 da manhã, mais ou menos. E eu passo o dia cansada, cansada. Eu não tô trabalhando no momento, mas mesmo assim é um cansaço absurdo que parece que eu vou. Ai meu Deus, dor no corpo. Onde eu vou, eu paro, eu sento. Aí na hora de dormir, parece que eu tomei 7 litros de. Como é que é o nome? Red Bull. Parece que eu tomei 7 litros de Red Bull. E não consigo dormir e eu passo a madrugada inteira rolando de um lado para o outro, tentando dormir, e é horrível. E esse é um dos sintomas da depressão também. Então é isso. Você que está passando por esse quadro depressivo, eu quero te dizer que não perca as esperanças. Você não vai ficar assim para sempre. Uma hora você vai melhorar. Uma hora você vai sair desse buraco. Você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você precisa pensar em coisas boas. Não pense em coisas que você não tem. Pense em coisas que você tem. Eu acabei de dizer que a gente não deve ficar falando por um depressivo se esforçar. Se esforça para sair disso, se esforça. Mas é mais ou menos isso um pouco também. Não tô entrando em contradição, não. É um pensamento de uma pessoa que já passou por esse estágio crítico da depressão e eu precisei pensar em coisas boas. Ao invés de você pensar, poxa, eu não tenho aquele carro, pensa, poxa, eu tenho essa roupa que eu gosto tanto. Ai, poxa, eu não tenho um namorado, não tenho uma namorada. Ah, mas poxa, graças a Deus, olha só, pô, tem minha mãe, tem meu pai, sei lá. Pensa em coisas que você tem e deixe de pensar em coisas que você não tem. E sua vida vai ser muito melhor. A nossa mente é muito poderosa e a gente pode controlar tudo com a nossa mente. Claro, a gente precisa, no caso da depressão, fazer tratamentos, mas existem dois tipos de tratamento. Tem o tratamento com remédios e tem o tratamento que você mesmo pode se dar. Você pode fazer um exercício físico, você pode ouvir boas músicas, músicas que te levem para cima. E você pode se ajudar mais do que qualquer outra pessoa ao seu redor. E eu espero que você fique bem. Eu espero ficar bem também. Eu já estou numa fase, graças a Deus, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. E tem uma coisa que eu não posso de jeito nenhum deixar de falar.
Muitas vezes eu desisti da vida. Eu pensei em não em me matar, mas pensei, vizinho, só um minutinho, querido. Eu pensei em. Eu pensava em hibernar, em deitar e dormir e deixar a vida passar, né? Isso no passado. E hoje eu aprendi. Televisão também, dá licença. Eu aprendi muitas coisas e eu aprendi que a vida é muito maravilhosa. E eu vivi e vivo coisas muito maravilhosas na vida. A vida é fantástica. Eu passo todos os dias contemplando a natureza, contemplando as coisas que a gente tem, contemplando o que os meus olhos podem ver. Tem pessoas que moram em lugares de campo e que estão passando por isso. Tente dar uma caminhada, passear, olhar os pastos verdejantes, olhar o céu, o desenho das nuvens. Eu, por exemplo, eu moro perto da praia e eu passo todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã mais ou menos, eu passo de moto na orla, sempre contemplando e agradecendo por aquilo. Isso faz bem. Isso também atrai a tal da serotonina lá que o cérebro está rejeitando. Ela, isso atrai ela para o cérebro. E isso também ajuda. E talvez você nem precise de remédio. Você precisa caminhar, correr, como eu já falei, vou repetir, ouvir boas músicas, porque música traz boas sensações, músicas que te deixem para cima. Eu mesma, na primeira crise que eu tive lá no passado, eu não vou falar hoje sobre ela, mas eu ainda vou falar. Eu ouvia incansavelmente algumas músicas que eu vou falar depois. Tem uma que é aquela Dance Como Se Ninguém Tivesse Te Olhando Dançar. Essa música é sensacional. E eu ouvia um louvor também muito bacana que fala não, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal, não, não, nunca me deixou, porque eu sentia medo de tudo, né? Eu tava desenvolvendo o síndrome do pânico também. Então, seja positivo e a vida vai te retribuir de forma positiva, tá bom? Bom, e é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Peço mais uma vez que você clique em gostei. Você que não conhecia o canal ainda, se inscreva, acione o sininho para receber notificações todas as vezes que eu postar vídeos. E muito obrigada e beijos da Preta e até amanhã. E eu estou numa fase boa, caminhando para cima, subindo. E eu espero